você acha que um humorista ele tem carta branca, ele pode ter a sua produção de humor sem critérios, ele pode tirar da cachola dele e sair fazendo aquilo que ele bem entende? Então, liberdade para fazer humor e o caso Léo Lins. É disso que nós vamos falar, mas depois da nossa vinheta. Então, essa semana a internet está fervendo, né, com a história do Léo Lins. Ele foi condenado, se não me engano, a 8 anos de prisão. Eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar desse rapaz. Depois que o pessoal começou a comentar, falar, deixa eu ver do que se trata, porque quando fala-se sobre o controle dos discursos, isso sempre me interessa bastante, né? Eu normalmente sou bastante crítico com certas posturas dos movimentos identitários, né? E diga-se até, inclusive, às vezes dentro da própria comunidade gay, apesar que eu acho que a comunidade gay até que pega leve em muitas situações, porque o pessoal é sempre muito bem humorado diante daquilo que se fala, mas de um modo geral eu sou muito crítico porque muitas vezes se pega uma coisa que foi dita e tenta se dar uma de linguista, mas a pessoa sai falando as coisas mais idiotas possíveis tiradas da cabeça, né? Como recentemente, por exemplo, eu vi uma pessoa falando que é errado falar passo a passo porque isso causa dor e sofrimento para as pessoas com deficiência física, que deveria se falar etapa a etapa, porque isso sim é o politicamente correto. Então, diante desses absurdos, eu sempre critico. Aí, quando eu ouvi falar do caso Léo Lins, eu falei, deixa eu ver o que esse rapaz andou fazendo antes de eu emitir uma minha opinião. Aí eu vi um vídeo dele, chegou à minha mão e eu fiquei assim abismado, né? Então eu acho que a condenação, a interdição dele é muito pertinente, porque o que eu vi me enojou, né? Que foi o seguinte, ele fez uma piada lá no stand-up dele, lá em cima do palco, e ele começa a falar de criança, ele começa a falar de playground, etc. Em resumo, né? Como eu não posso falar aqui porque a plataforma ela é rigorosa, dependendo do que você fala, você até perde o canal. Ele faz uma piada relativa à violência contra a criança num contexto específico erotizado, né? Erotizado ou num sentido até mais pesado do que o erotizado, né? Eu acho que esse é o limite do que eu posso falar aqui no YouTube, né? Então é um negócio assim absurdo, não tem como a gente achar que isso é legal, que isso é uma liberdade de expressão. Então eu acho que esse exemplo ele mostra bem que esse rapaz ele precisa de um freio. Agora eu não fui atrás das outras piadas que ele fez com gays, com a comunidade LGBT, com as pessoas com deficiência, ou mesmo com as pessoas negras, né? Mas pelo que eu vi daquilo que ele produziu de gracinha, que não tem graça nenhuma com criança, daquilo que a gente entende como sendo um crime bastante pesado, ele precisa de interdição sim. Agora, o limite da interdição, isso talvez seja algo razoável que está sendo discutido, né? Mas isso é uma questão muito pessoal. Eu acredito que as punições por cadeia elas deveriam ser evitadas, né? É lógico que em determinadas situações você precisa interditar a pessoa e colocar numa cadeia. Em outros momentos eu acredito que a interdição deve ser feita pela você desestimular a pessoa no sentido financeiro, ou seja, aplica-se uma multa, aplica-se serviço comunitário, mas principalmente multas e multas proporcionais e pesadas dentro daquilo que a pessoa tem, né, de ganho com aquilo que ele está fazendo, de lucro, para poder desestimular, né? Porque de fato a coisa extrapolou, não está muito longe de ser situações que a gente observa, né? Agora nessa situação específica, quando você vê os movimentos identitários se posicionando contra Léo Lins, nesse momento eu sou obrigado a ficar integralmente a favor desses movimentos identitários e ser contra o Léo Lins. Eu, particularmente, no meu julgamento, colocaria uma multa muito grande em cima desse rapaz, ficaria de olho dele, puniria as plataformas que eventualmente vincule vídeos com ele precisa simplesmente ser apagado
apagado da internet, apagado das redes sociais, ou por tempo limitado ou não, ou por tempo definitivo, é uma questão de parar para refletir, porque cadeia, gente, cadeia, na minha visão, é uma situação extrema. A nossa sociedade, ela se habituou demais a considerar como uma punição, a única forma de punição, a cadeia. Em primeiro lugar, porque a cadeia perdeu o seu lado punitivo faz tempo, né? Quando há muito tempo a cadeia é entendida no mundo civilizado como uma forma de educação e reintegração na sociedade. O Léo Lins, ele é uma pessoa que ganhou bastante dinheiro cometendo crime, né? Pelo que eu entendi, fazendo piadas que divulgam e propagam o ódio, e ele precisa ser punido naquilo que ele mais gosta, que é a grana e a fama, né? Prendê-lo, eu particularmente, não só ele, como N crimes que existem por aí, eu questiono muito, né? Eu sei que nós temos uma legislação, eu não critico a existência de uma legislação específica contra o racismo, né? Mesmo porque o racismo, o conceito de racismo foi estendido e hoje tenta se proteger a comunidade LGBT com a ideia, né, da criminalização do racismo e tal, mas nós estamos com cadeias superlotadas, a gente não consegue, vamos dizer assim, reeducar os nossos presos, e de repente você pega uma figura dessa, um boçal desse, porque ele é um boçal, é uma pessoa sem noção, uma pessoa que confunde liberdade com crime, né? Ou o incentivo ao crime. Nesse caso específico da piada com criança, é totalmente inadmissível, não tem defesa, né? E tem outra coisa, né? A gente precisa começar a podar esse tipo de gente, porque graças a esse humor de sexto ano que o Bolsonaro chegou do poder, né? O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é o tiozão do pavê que de repente ganhou espaço lá no CQC, lá em outros programas lá da Luciana Gimenez, do Emílio Zurita, Pânico, não sei o quê, e ele ganhou espaço e virou presidente, e com isso ele destruiu o patrimônio público. Ele é responsável por morte de milhares de pessoas no episódio da pandemia, porque ele não fez uma política adequada. Ele desrespeitou o cargo, ele causou um monte de problema. Depois que ele perdeu a eleição, ele tumultuou o país. Agora, no momento, ele coloca o filho dele para ficar né, fazendo toda aquela barbaridade que está fazendo no exterior para poder fugir das consequências dos crimes que ele fez. Enfim, eu acho que existe limite para o humor, sim. Assim como existe limite naquilo que a gente deve falar nos relacionamentos do dia a dia. Mas aquela história, né? Aquilo que eu falo tem um contexto, né? Então aquilo que eu falo que tem um contexto tem um limite, o limite da educação e da civilidade me rege. E eu vou falar as coisas de acordo com que a pessoa com que eu estou falando, no grupo que eu estou falando, e eu vou ter tato para não machucar, não ofender as pessoas. Agora, no caso específico desse, não. Léo Lins não tem nem que discutir, na minha visão, até onde eu vi especificamente, né? Ele merecidamente merece punição. Se a cadeia é o que a nossa lei diz. Eu não faço lei, né? Eu sou daqueles que eu acho que se a lei existe, a gente vai seguir a lei. Se a lei não está boa, a gente vai mudar. Eu acho que tem que receber punição. Está condenado à cadeia, que se cumpra a lei, né? É essa a minha posição. E esperamos que os humoristas começam a ser mais inteligentes. Que tal fazer humor sobre o rico, que é ridículo, né? Que compra iates enquanto tem gente passando fome, um Elon Musk que se acha dono do mundo junto com outro doido lá dos Estados Unidos. Enfim, que tal os humoristas começarem a fazer mais políticas que nos façam refletir sobre o contexto social da opressão e não pegar pessoas oprimidas ou pessoas fragilizadas, pessoas em vulnerabilidade e tentar ganhar dinheiro fazendo gracinha com isso, né? O humor tem limite, o humor de sexto ano tem consequências terríveis, sim, como a gente já viu no Brasil recentemente. Gente, então é esse o nosso recado. Beijão. Grande abraço, não se esquece, gostou? Deixa um like, se inscreve no nosso canal, dá uma força, beleza? E quem sabe semana que vem eu consigo falar um pouco sobre a parada gay que está para acontecer aqui em São Paulo, porque parece uma coisa, né? Toda semana acontece um fato que nos deixa urgente falar, e no caso do Léo Lins,
e justamente porque eu falo muito sobre a questão dos discursos, então eu achei relevante estar falando um pouquinho disso. Fui!